Deixa eu... Ó, vou abrir a sala no YouTube, tá? Tá bom. Pronto. Pronto. Perfeito. Por enquanto, só nós dois mesmo. Daqui a pouco vai começar a chegar gente. Você sabe que tem um delay do que a gente está falando aqui, nós dois, do que aparece no YouTube, por conta da. Tá? Tá. Você sabe que tem um delay. Ó. Do que a gente está falando aqui, nós dois, do que aparece no YouTube, por conta da. Tirar o som aqui do YouTube meu, do celular. Que aí eu fico acompanhando pelo celular o chat. Entendi. Aí vou comunicando. Tem um pessoal, tem um cara de Roraima, da universidade, que é vascaíno, chamado Alessio. Ele divulgou, compartilhou e falou: ah, pô, Vasco, não, Vasco, não, vou colocar aqui. Aí colocou no Facebook, avisou. Ah. Eu recebi hoje, Sônia, uma sugestão de um amigo de faculdade. Deixa eu achar aqui, que quando ele viu a divulgação da live, e ele falou o seguinte, que ó, ele colocou assim, ó: muito legal, tenho o maior carinho pelo Vasco, do qual meu pai e tio eram torcedores. Se houver oportunidade nesta live ou em outro contato com a diretoria do Vasco, gostaria de sugerir um assunto curioso. Agora na Alemanha fiz amizade com indianos oriundos da região de Kerala. Vasco da Gama aportou lá em 1498 e é muito popular. Todos conhecem seu nome, sabem do estabelecimento do entreposto de Coxim, há estátua e homenagens em logradouros. Por outro lado, o pessoal de Kerala adora o futebol brasileiro. O pessoal pinta as cores do Brasil em casas e lojas, torce por nosso país nas Copas, galera se veste com a camisa da seleção canarinha, etc. Mas desconhecem totalmente que Vasco da Gama é um time de futebol brasileiro. Minha sugestão é que o Vasco invista nesse público futebolístico de lá, estabeleça intercâmbios, mande material desportivo para ser distribuído ou vendido a preço promocional, etc. Creio que o potencial seja grande de fazer um marketing na Índia. Sim. Será que a ideia é boa? Eu falei, eu acho que sim. Aí ele falou, a população de Kerala é de mais de 35 milhões. Caramba! A torcida do Vasco é estimada em 8 milhões e meio. Então, tem mercado. Eu vou te mandar isso por zap. Tá bom. Tá? Mas vou puxar esse assunto em algum momento aqui na live, tá? Sim, porque sem problema. O início da live é pra gente conversar. A live é pra gente conversar sobre mulher, tá certo? Tá bom. Seus desafios, seu legado. Tá bom. Mas aí tem tem os torcedores do Vasco que a gente tem que prestigiar, né? Sim, lógico que sim. A Sônia tá aqui, Júnior. Oi, boa noite, Sônia. Tudo bem, minha querida? Como é que você tá? Tudo bem, minha filha. Sobrevivendo. Com certeza. Sobrevivendo é a palavra. Eu posso ficar aqui com a Sônia? Pode. Só que Claro, deve. Você tá aparecendo. Pô, o meu microfone tá bom. É que a Juni tá fazendo letras na Unirio. Ah, sim. E aí tem aula. Então. Deve. Ele não tá conseguindo conectar no celular.
Tá. Mas você não vai poder falar. Não. Bom, são 8 horas, Sônia. Vamos esperar um pouquinho, ver se aparece Sim. alguém. Senão a gente começa mesmo sem ninguém, não tem problema. Porque Tá bom. Fica gravado e a gente vai divulgando depois. Ok. Mas nós já estamos aí no ar. Deixa eu colocar aqui no... Deixa eu colocar no Facebook. Que nós já estamos no ar. Aí, qual é a minha ideia? A gente conversar sobre a sua experiência no Vasco, o que você encontrou lá Sim, de sim, desafio, sim, o que sim. você foi quebrando de resistência. Depois a gente falar um pouco, e aí o legado seu, a questão do trabalho social, o trabalho com as mulheres e tudo mais. E no final a gente falar também do Instituto, entendeu? Tá bom. Que é um trabalho que você criou, que tem um legado também ali. Tá bom. Acho que esse pode ser o fio condutor da live. Sim, sim, sim. 8h05 a gente começa com qualquer público. Tá bom. Você está aparecendo, Júnior.
Vamos lá. Boa noite, gente. Estamos com a nossa segunda live semanal. A primeira de uma série de 3 dedicada ao mês da mulher. Teremos hoje aqui a presença da Sônia Maria Andrade, que é uma grande amiga, uma batalhadora da causa feminina, das causas sociais e que enfrentou uma realidade que vai compartilhar conosco aqui, que é ter sido eleita e ter exercido o mandato de vice-presidente geral de um clube de futebol de relevância nacional e internacional, como o Vasco da Gama, sendo mulher, num ambiente que nós sabemos que, além de ser ainda predominantemente masculino, é marcadamente machista. Então, a gente vai fazer nessa live aqui um bate-papo, uma conversa com a Sônia para ela contar para a gente essa experiência que vai ficar compartilhada, porque nós não podemos, não dá mais no século XXI para a gente continuar ignorando ou minimizando o machismo estrutural existente na sociedade. E ele está em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todos os setores de atividade, e no futebol e no esporte também. Então, a ideia hoje é a gente ouvir, conversar com Sônia e ela contar para a gente todos esses desafios e o legado que ela deixou certamente. Sônia, boa noite. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. A palavra é sua para a gente começar essa conversa. Primeiro eu queria te agradecer pela convocação, porque todas as vezes que você me convocar, eu vou estar sempre à sua disposição. Você é um amigo querido, uma pessoa que dispensa comentários profissionalmente, pessoalmente, é uma pessoa que tem uma visão da área social muito grande e que consegue conversar comigo entendendo o que eu falo, né? Porque às vezes as pessoas falam com você e acham que você fazer responsabilidade social, fazer área social, parar num lugar e entregar bolsa de alimentos, quando na realidade a gente a gente pensa na transformação das pessoas, né? Transformar pessoas, acolher pessoas é a nossa meta. Então eu queria agradecer a você por esse espaço para a gente poder falar desses assuntos todos. Muito obrigada. Sônia, como é que você virou vice-presidente geral do Vasco? Que história é essa? Como é que começou isso? Foi muito engraçado, né? Porque eu primeiro tinha sido convidada para o Conselho Deliberativo, né? E aí eu falei, bem, Conselho Deliberativo, uma mulher no meio de 300, será que eu vou ter voz, né? Era o meu pensamento. E aí a chapa era o Campelo, né, com o Brant, e todo mundo sabe da história, eles romperam, né, fizeram um acordo, não cumpriram um acordo entre eles, e aí resolveram romper, e no Conselho Deliberativo, pelo Estatuto, rezava-se que a pessoa poderia construir uma chapa e aquela chapa poderia ser votada. E aí, na quarta-feira, essa reunião do Conselho estava marcada para sexta-feira, na quarta-feira eu recebo o comunicado que eu tinha sido colocada na chapa como segunda VP. E aí eu procurei o Campelo, falei, Campelo, como assim segunda vice-presidente de um clube de futebol? Sônia, a gente chegou aqui à conclusão, todo mundo que compõe a chapa, que o seu nome é o nome indicado, porque nós queremos indicar um negro, e aí foi o Eloy escolhido, né, que já foi ministro das minorias, e uma mulher que seria você. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que isso não vai dar muito certo. Aí ele falou, não, fica tranquila. E eu até ouvi falar na época o seguinte, fica tranquila que você só vai assistir jogo de futebol. Vai ser maravilhoso para você isso. E aí, eu te confesso que fui na sexta-feira para a votação, pensando assim, bom, o Eurico era vivo, né? Eu pensei, ele vai montar uma chapa lá, e nós vamos perder, né? E aí começaram a ser chamados nominalmente as pessoas, né? O Calçada também era vivo, ele foi um dos primeiros a votar, e aí ele votou no Brant. Eu falei, tá vendo? O negócio vai dar certo, porque nós vamos perder a eleição. Eu pensando, né? E aí o Eurico Miranda pega
a nossa chapa e diz para a chapa oposta que o voto dele e de todo o Conselho Deliberativo era do Campelo. Aí eu olhei para o Campelo e falei, bem, ganhamos, né? Ganhamos de lavada. E aí a ficha caiu e eu aí fui eleita segunda VP do Vasco. Como as minhas coisas, sabe, Orlando, eu não costumo fazer meia boca, né? Bem, já que eu estou nesse lugar, tenho que fazer alguma coisa pelo Vasco da Gama, pela torcida, pelo clube. Então, meu primeiro ato, quando eu entrei no Vasco, foi conhecer todos os setores. Eu bati de porta em porta. Conversei com todos os setores. E aí, cada setor que eu entrava, eu escutava assim... Ai, que bom que nós temos uma mulher agora. A gente agora vai poder falar. Aí eu parei e falei, bem, deve estar havendo um exagero nessa situação, né? E aí, quando eu comecei a conviver com o futebol, eu vi que não tinha exagero em nenhum ponto, né? Aí resolvi fazer um curso de gestão no futebol. Fui fazer um curso de 1 ano na CBF. E quando cheguei na CBF... eu comecei a pregar a história de que, tudo bem, a gente sabe que na maior parte das situações, o garoto que entra para a base do Vasco é visto pelo seu empresário, pelo seu clube, como um produto, mas que, na realidade, a gente não deveria olhar essas pessoas só como um produto, porque eles eram seres humanos e, como seres humanos, deveriam ser tratados. Na época, eu confesso a você que meus colegas da CBF diziam assim, meu Deus, botaram uma irmã Paula aqui dentro da CBF, né? E eu consegui, o nosso trabalho final foi a aplicabilidade da responsabilidade social no futebol de base. E Sônia, só uma coisa, antes de você falar desse trabalho que eu conheço por ter ouvido já seu relato. Voltando para o processo eleitoral mesmo, da formação da chapa e do dia do conselho, né? Sim. Você foi olhada como uma figura decorativa num primeiro momento? Olha, por incrível que pareça, eu me lembro como se fosse hoje, o Eurico Miranda pegou na minha mão e disse assim, você pode ser a pessoa que vai linkar todas as pontas e conseguir unir o clube num único foco e objetivo. Interessante. Engraçado, né? Foi dessa forma que eu fui recebida pelo Eurico Miranda. O Eurico era um conselheiro, um dirigente, além de experiente, com muita influência no Vasco. E com muita visão também. Polêmico, como sempre foi, né? Mas, sim. Mas vindo do Eurico é interessante. Esse eu não sabia e não esperava, viu? Ele pegou na minha mão e disse isso para mim. E o mais engraçado é que todas as vezes que eu estava no Vasco, que ele estava na sala dele, que ele era presidente do Conselho Deliberativo, ele mandava me chamar. E eu ficava horas e horas conversando com ele, e ele me contando algumas histórias que só ele mesmo poderia contar. Eu lamento, inclusive, numa das últimas vezes que eu conversei com ele, fiquei 3 horas conversando com ele, e eu deveria ter feito um documentário daquele bate-papo, que ele contando da vez que ele utilizou uma marca de uma outra TV, que não a TV que estava transmitindo, que aquilo, naquele momento, era o que ele podia ter feito. Mas se ele tivesse que voltar atrás, que talvez ele não fizesse, entendeu? A experiência dele ter chegado no Congresso Nacional, ter pego o microfone do Congresso, ter dito, gente, eu vim aqui para defender o Vasco da Gama, porque foram os vascaínos que votaram em mim. Então, coisas assim, entendeu? Que... eu não... tipo assim, se eu tivesse esse relato dele, ele sentado naquela mesa, fumando aquele cachimbo,
aquele charuto, e eu dizia assim para ele, meu Deus, será que não dá para você parar de fumar esse charuto? Não, ele falou, não dá não, entendeu? Então, coisas assim que ele tinha um carinho muito grande por mim e eu tinha um carinho muito grande por ele. As pessoas perguntam, você gostava do Eurico? Eu gostava do Eurico. Eu acho que o Eurico, ele pode, em um dado momento da vida dele, não ter sido um excelente gestor, mas ele era um grande defensor do Vasco, né? Um cara que tinha uma visão social muito grande e um cara que me recebeu com muito respeito, sabe? Todas as vezes que eu sentei para conversar com ele, eu fui acolhida. Legal. E eu não posso dizer que tenha sido isso que tenha acontecido com todas as pessoas que passaram no meu caminho dentro do Vasco, entendeu? Entendi. Mas o Eurico foi um referencial. E me diz uma coisa, aí você foi eleito, o mandato, a diretoria tem um mandato de 3 anos, não é isso? Isso, 3 anos. Aí você foi eleita, você disse que foi lá fazer um curso de gestão do futebol na CBF. Isso. E aí os pares lá da CBF olharam para você como uma irmã Paula, que fica falando de responsabilidade social, e você encontrou, teve esse tipo de reação, mas você encontrou outras pessoas lá que também estavam preocupadas, interessadas nessa temática? Mesmo não, que e fosse você não... Sim, você não sabe. Foi o maior grupo de todos os grupos formados para fazer trabalho. O nosso grupo era o grupo que tinha mais integrantes. Além de você, tinha mais mulheres, Sônia? Não, tinham mais mulheres, várias mulheres. Super, inclusive, eu estou bolando com elas, a gente fazer um bate-papo, né? E conversar sobre futebol, mostrar que a mulher entende futebol sim, uma é dirigente, dirige o futebol do Vitória, não. Do Vitória, uma colega minha que dirige o futebol feminino do Vitória. Então, tem pessoas que ocupam posições estratégicas no futebol de uma maneira geral. Então, eu já disse para elas que a gente vai fazer um bate-papo coletivo para que as pessoas entendam que mulher entende sim de futebol e lugar de mulher é aonde ela quiser, né? Desde o momento que ela assuma com capacidade. E, Sônia, aí você disse que quando você foi conhecer os setores do clube, você ouviu alguns depoimentos do tipo, que bom que tem uma mulher que agora a gente vai poder ser ouvido. Isso te chamou a atenção. E aí o que você começou a ouvir? Quais foram as pessoas te procuravam para fazer? Espontaneamente te procuravam ou esperavam ser procurados por você? Como foi o desdobramento? Elas nem me procuravam. Porque eu falei na reunião da diretoria o seguinte, gente, se tem assédio aqui dentro, se tem algum tipo de trabalho contrário à mulher, a gente tem que acabar, porque eu vou denunciar. Independentemente de ser segunda VP, eu não vou botar panos quentes em nada que eu encontrar aqui dentro, né? Então, eu acho que isso serviu de base para essas mulheres, para elas chegarem, por exemplo, e dizer eu não concordo, eu acho que não pode ser feito dessa forma, entendeu? E eles serem obrigados a escutar, entendeu? Então, eu acho que foi muito positivo a figura, entendeu? A figura da mulher foi muito positivo. Agora, peguei casos de uma professora que foi violentada pelo namorado, que começou a passar mal e depois tomou conhecimento que o namorado tinha colocado dentro dela um objeto, ela desacordada, coisas assim desse tipo que você não acredita, né? Garotas do futebol feminino, eu fiz uma reunião com o futebol feminino e perguntei às meninas, gente, agora tem uma mulher aqui, e deixa eu explicar para vocês, existem vários tipos de violência psicológica, violência física, e aí comecei, né, porque a violência psicológica, e aí teve uma menina que sentou do meu lado, e ela dizia assim, essa daí eu já sofria. Aí eu falava de outra, ela dizia, essa também. Aí eu falava de outra, essa também. Aí no final, algumas garotas disseram assim,
por mais aperto que eu passe para chegar no objetivo do meu sonho, eu jamais voltaria para minha casa para viver o que eu vivia. Então, eu comecei a entender que o lugar onde essas meninas deveriam ser acolhidas, elas eram violentadas. E o mesmo acontecendo dentro da torcida, porque eu também fiz várias reuniões com torcedoras e nessas reuniões que a gente fazia, todo mundo podia falar, e o que eu observei é que essas meninas também em casa sofreram algum tipo de violência. Então, aquela história, eu trabalhei muitos anos dentro do meu instituto com a Federal Kids, né, no combate à pedofilia, e eu pude observar que realmente isto é uma realidade triste. O local aonde essas mulheres, essas crianças deveriam ser acolhidas, elas são violentadas. Então, o futebol me deu assim uma visão muito ampla, além das comunidades que você sabe que eu frequento com o projeto A Casa é Nossa, que a gente ainda tem muita coisa na área social em relação à mulher para fazer por esse país. Muita coisa, muita coisa. Isso. Sônia, bom, deixa eu só dizer aqui que temos aqui o Alessio Valois, lá de Roraima. Ele colocou aqui uma mensagem. Assistindo, torcedor do Gigante da Colina, assistindo de Porto Velho, capital de Rondônia, não Roraima, Rondônia. Legal. E também colocou um depoimento aqui. Legal ouvir esse depoimento sobre o Eurico, né, que você falou. Temos também aqui a Ângela Maria Cury e a Sandra Neves e a Juni, que estão aqui participando. Daqui a pouco elas devem fazer algum tipo de colocação. Eu queria que você falasse, muito obrigada. Essa experiência de você falar com as mulheres no clube. Eu imagino que parte dessas mulheres não eram necessariamente frequentadoras do clube como jogadoras ou como funcionárias, mas eram familiares dos jogadores da base. Tem sentido isso que eu estou falando? Era um pouco isso? Tem, muito sentido. Alguns meninos a gente recebia com as famílias, né, com as mães, e a gente recepcionava com o departamento que eu criei. Nós criamos um departamento chamado psicossocial, exatamente porque eu entendia que o futebol, e entendo, o futebol ele não pode se restringir às 4 linhas. Ele é muito mais do que isso. O futebol é o roupeiro, é o menino que pega a bola, o menino que trata da comida do jogador. Então, a gente precisa entender o futebol como um todo. Então, se a gente tem esse grupo como um todo, desde o cara que abre a porta do CT até o cara que prepara o jogador como um grupo, como um todo, e a gente precisa dar acolhimento a todas essas pessoas, a gente com isso está fortalecendo o futebol, a gente está fortalecendo o clube, né? Então, você imagina um rapaz que trabalha com o treinamento, ter um pai que bate todo dia na mãe, mas ele é obrigado a sair para trabalhar. E ele não sabe se quando ele voltar, ele vai encontrar a mãe viva, né? Então, essa pessoa, ela tem que ser acolhida no clube como um todo. Você tem que acolher ele e chamar essa família, esse pai, essa mãe, para que a gente possa também fazer um trabalho de forma que ele possa sair de casa e trabalhar dentro do clube tranquilo. E nós fizemos inúmeras vezes. Para você ter uma ideia, em 3 anos, nós atendemos com relatório 8.000 pessoas. 8.000, Sônia? 8.000 pessoas com relatório. Então, não, as pessoas perguntavam assim, o que esta mulher está fazendo no clube? Rebaixando o Vasco? Não, esta mulher está preocupada em fortalecer o clube como todo. Você veja o resultado do Sub-20. Todo esse trabalho foi direcionado para a base, para os funcionários e para alguns torcedores. E você veja que o Sub-20 do Vasco ganhou todas, né? Então, a gente entendeu que o trabalho, ele dá certo sim, e que ele tem que chegar até
a área profissional do clube. Legal. E Sônia, essa experiência do psicossocial que você criou lá, ela, além desses resultados que você já relatou aqui para nós, o que consistia? Você montou uma equipe? Como é que funcionava isso? Porque eu fico imaginando, por que eu estou perguntando isso? Porque eu fico imaginando o seguinte, quando a gente fala dos grandes clubes de futebol brasileiros, né, a cabeça é cabeça de torcedor, mesmo que tenha evoluído nos últimos anos por causa do marketing, por causa da profissionalização, mas no fundo todo mundo pensa no futebol, né? Isso, e no futebol profissional, certo, né? Aí se acontece isso com os torcedores, isso também acontece com os associados, acontece com quem frequenta o clube, acontece com as diretorias. Aí você foi quebrando essa barreira e foi criando esse trabalho psicossocial. Como é que foi montado isso? O que você montou? Você tinha uma equipe? Como funcionava isso? Bem, o Campelo, no primeiro mês de gestão dele, ele resolveu fazer uma reunião com todos os integrantes do clube. Ele pegou, assim, 3 funcionários de cada setor e juntou com a diretoria e foram fazer para que a gente pudesse fazer um planejamento estratégico, né? E aí, na hora da divisão, você é 1, outro 2, outro 3... Eu recebi um número e na hora da formação do grupo para trabalhar, para minha sorte, eu caí numa mesa onde lá encontravam-se as técnicas, né? As psicólogas e a assistente social. Eu só tinha uma. E aí eu perguntei, né? E aí, gente, como é que é feito o trabalho social com os funcionários? Não, Sônia, não é feito. Eu falei, como não é feito? Não, para a gente atender o funcionário tem que atender dentro do banheiro. Eu falei, o quê? Não, e a família dos jogadores? Não, a gente não atende. Eu falei, bem, mas se a família eles não são... Normalmente esses meninos não vêm de comunidades carentes? Vêm. E lá, se tiver um problema na casa do menino, ele vem para cá jogar futebol, a casa pegando fogo e a gente não dá suporte? Não, ninguém faz isso aqui. Aí, eu fui até a base, falei com o Brasil, eu estou querendo formatar um projeto do departamento psicossocial, eu vou desenhar. Quem é Brasil, Sônia? Brasil é o diretor da base. Tá, na época. Gerente da base. Tá. Aí eu falei para ele, eu vou formatar, vou passar pelo teu crivo, vou levar para o Campelo, para ver se a gente consegue implementar, porque a gente não pode ver o jogo, o futebol, como garoto e ponto, né? Meu querido, você tem algum problema em casa? Quando você chegar ali na porta do clube, esquece, tá? Porque aqui você é pago para isso. Tipo um robô, né? E aí, eu desenhei o projeto, levei para o Brasil e, em seguida, apresentei para o Campelo. O Campelo leu. Campelo, vamos registrar esse projeto? Vamos. Você sabe que eu sou registradora pública de profissão. E aí eu falei, não, a gente tem que garantir a autoria do projeto. Aí assinamos o projeto e registramos o projeto. E colocamos o projeto em prática. E aí nós contratamos 2 assistentes sociais, 2 psicólogas, porque as psicólogas elas não eram direcionadas para esse fim. E aí esse departamento começou a tratar do atleta, da família, dos funcionários, da família do funcionário e de alguns torcedores e suas respectivas famílias. E foi uma experiência top. Vou contar algumas em cada esfera. Nós tivemos uma jogadora que ela chegava, a nível de seleção brasileira, tá? Ela chegava em casa todo dia e via o pai batendo na mãe. Ele se drogava e batia. E ela ia para o treino. No dia seguinte, ela chegava em casa e se deparava com essa situação. E aí, um dia, ela chegou em casa, pegou uma faca na cozinha para ir às vias de fato, porque ela já não aguentava mais ver a mãe apanhar. Quando ela chegou perto do pai, ela disse, eu não posso fazer isso porque é meu pai. E imediatamente pegou o telefone e ligou para a nossa assistente social. Quando ela ligou para a assistente social entrou em contato com o pai e com a mãe. E nós começamos a trabalhar o pai,
a mãe e a garota. Fizemos um trabalho coletivo e o pai se propôs a se tratar em relação às drogas. Então, esse foi um relato. Aí vamos para os funcionários. Nós tínhamos problema de depressão, tentativa de suicídio, enfim, todo tipo de experiência que você pode imaginar. Fome, entendeu? Doenças de várias formas que a gente conseguiu encaminhar, pessoas que não têm plano de saúde, que a gente conseguiu viabilizar remédios. Então, isso tudo foi feito dentro do clube, várias ações que se relacionavam à parte de alimentação. Você sabe que em alguns momentos os salários estavam atrasados, né? Então, todo esse suporte a gente conseguiu dar nessa gestão. E em relação à torcida, nós tivemos 2 casos interessantes. Um menino que ligou para mim e disse: ô, Sônia, eu já não sei mais o que eu faço com a minha mãe. A minha mãe está precisando muito e eu não sei por onde começar. Eu falei: leva ela lá na assistente social para ela bater um papo. E aí descobrimos que a mãe estava entrando num processo de depressão. Só para você ter uma ideia, ela saiu da esfera da depressão, montou um negócio no interior do Rio e ela hoje é empresária, microempresária. Que legal, que legal. E a outra, que foi um caso de eu ligar a minha internet, e aí eu olhei uma menina dizendo que a vida não valia a pena, e eu tinha o telefone da menina, da torcida, e pedi à assistente social que entrasse em contato. Ela disse: ainda bem que vocês estão me ligando, porque há uma semana atrás eu tentei o suicídio. Essa menina hoje tem um canal na rede social que fala sobre futebol, sobre vascaínas. Então, eu acho que o trabalho deu resultado, né? Não, sem dúvida. E, Sônia, é interessante que todos os relatos que você fez da necessidade de apoio, o grito de alerta, o chamado de ajuda, veio de alguma forma de mulheres ou de filhos de mulheres, né? Então isso é essa coisa que ainda é oculta, né? Porque a gente vê as estatísticas, o noticiário, e de fato a mídia tem dado maior cobertura para a luta contra o machismo, a denúncia do feminicídio, mas ainda há uma certa platitude, um certo nuvem, porque as pessoas acham que não, quer dizer, não vê do lado, né? Não consegue enxergar isso. Então, quando você foi crescendo esse trabalho e foi gerando esses resultados, os demais diretores, o Campelo eu percebi que ele te deu todo o apoio, o que foi muito bom, mas os demais diretores e funcionários, eles conseguiam perceber valor nesse trabalho a partir dos resultados? Eles todos conseguiram perceber o valor do trabalho. Alguns ficaram meio com ciúme, né? O que essa mulher está fazendo aqui que ela está chamando tanta atenção? Mas nunca deixaram de me apoiar, tá? Justiça seja feita, nunca deixaram de me apoiar, mas alguns ficaram um pouquinho com ciúme, porque você sabe, homem quando ele sente que tem uma mulher que está pegando um pouquinho de espaço, é normal que ele tenha um pouco de ciúme, mas eu procurava trazer esses homens para as minhas ações, entendeu? Então, tipo, Outubro Rosa, eu fazia camisa para homem, eu incluía eles nas ações, entendeu? Porque eu acho que a questão da mulher no futebol não é a mulher de um lado e homem do outro. Pelo contrário, são os dois de mãos dadas trabalhando pelo engrandecimento do futebol. A ideia tem que ser essa, a união. Porque coisas que eu não sou muito boa, por exemplo, se você disser, Sônia, prepara fisicamente aquele jogador, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Agora, Sônia, você tem condição de dar um apoio psicossocial a esse atleta? Perfeitamente. Então, eu acho que cada um dentro do seu quadrado, entendeu? E tem tudo para dar certo. Sônia, deixa eu falar de um comentário aqui. A Sandra, que é uma grande amiga, médica veterinária, quando eu mandei o convite para a live, ela mandou
Falou, vou tentar assistir, mas esse negócio de mulher entrar de vice, por que de vice? Eu fico irritada com isso, não sei o que tal. Aí ela fez o seguinte comentário aqui no chat. Maravilhada pela ação de uma mulher ampliando a atuação do clube, um outro olhar, mostrando que não entrou para completar a chapa. Sensacional, dando show. Adoro mulheres que surpreendem pela capacitação. Brilhante. E aí colocou aqui, assim vou virar vascaína, ela é ótima. Ela é moradora... Muito obrigada. A Sandra é moradora de Campo Grande e foi criada na Zona Oeste há mais de 30 anos ela mora lá, tá certo? Muito legal, eu gosto muito de Campo Grande. Tem muita gente boa em Campo Grande. Sônia, me diz uma coisa. Eu lembro de uma ação que você divulgou, que eu vi uma reportagem, uma ação que você chamou as torcidas para fazerem parte da campanha contra a violência contra a mulher. Era um X, se não me engano. Conta um pouco dessa experiência e como é que foi. Porque essas torcidas, principalmente as torcidas organizadas, elas são complicadas, né? De modo geral, em todos os clubes, não apenas no Vasco, todos os clubes. Né? E com certeza reproduzem o machismo, tá certo? É muito comum você ver até hoje mulheres, torcedores, relatando ações de assédio, e às vezes não é nem um assédio sexual, mas é um assédio moral, é uma tentativa de exclusão. Quase que como dizer assim, ó, isso aqui, se é mulher, você não entende futebol, não enche o saco, não sei o que tal. Como é que foi a construção disso para você ter as torcidas todas do Vasco organizadas fazendo parte dessa campanha? Bem, eu na pandemia, né, você sabe que eu fiquei um bom tempo dentro de casa, porque eu moro com os meus pais e, por cautela, me mantive dentro de casa. E aí, mesmo dentro de casa, procurei me movimentar na questão social, né? E aí eu ligo a televisão, me deparo com uma menina de 11 anos que sofre abuso pelo tio. E aí, foi o caso do Espírito Santo. E aí, quando o rapaz é preso, ele diz para o policial, olha, não esquece de ver o meu irmão e o meu pai, o avô. Eu falei, peraí, como assim? A garota sofria um estupro coletivo? E aí eu achei aquilo assim, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, não posso ficar de braços cruzados, né? E aí eu resolvi fazer a campanha do Sinal Vermelho, né? É aquela que o CNJ usou para chamar a atenção da violência contra a mulher. Mulheres chegariam dentro da farmácia, marcariam um sinal do X para demonstrarem que estariam, de alguma forma, sofrendo violência. Por que essa campanha dentro da farmácia? Porque, normalmente, a farmácia é um lugar que você vai sempre, né? Então, o CNJ fez parceria com algumas farmácias. E aí eu olhei e falei, bem, a gente tem que chamar atenção para essa campanha, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o pessoal do futebol profissional e vou fazer uma faixa de diga não à violência contra a mulher, né? Diz com 80. E vou pedir às torcidas organizadas que marquem X na bandeira para que esse X em vermelho fique bem latente, né? E aí liguei para o pessoal que trabalhava diretamente com as torcidas e na mesma hora todos os integrantes de torcida disseram, dona Sônia, nós estamos com a senhora. Eu fui para São Januário, expliquei a eles, comprei o material e eles foram trabalhar marcando o X. E conversei com os jogadores que sempre foram muito receptivos a mim. Comprei um pilô e todos marcaram um X na mão. E quase ninguém sabia do movimento, né? Porque eu queria causar, assim, uma perplexidade. Como é que um time de futebol teria abraçado essa causa? Mas aí a campanha vazou e o pessoal do Departamento de Comunicação do Vasco me liga e diz assim, ô Sônia, tem uma jornalista da Arábia. Eu falei, da onde? Da Arábia. Eu falei, você tem certeza? Tem.
que ela quer fazer uma matéria com você. Falei, mas você tem certeza que é dos Emirados Árabes? Eu falei, tudo bem. Aí eu recebi o convite da entrevista. Antes de começar, ela me perguntou, Sônia, você deve estar achando estranho eu entrevistar você, sendo eu uma integrante do jornalismo dos Emirados Árabes. Eu falei, realmente estou. Mas olha só, a gente precisa, através do futebol, mudar essa mentalidade. E o futebol tem esse poder. E por que não um exemplo como o seu ser levado para fora? E aí foi assim, um sucesso, porque isso correu em todas as mídias, todos os clubes de futebol, e realmente essa ação foi parar na Arábia Saudita. Os Emirados Árabes passaram essa ação do Vasco, e o que eu achei muito legal é que nós vamos ter Copa do Mundo para aqueles lados, né? E que isso, eu acho que projetou muito positivamente o Vasco, que é um clube que iniciou a sua história combatendo o racismo, e eu acho que, mais uma vez, a gente teve uma ação que teve uma visibilidade grande. E, Sônia, e como é que você conseguiu, nesse período de 3 anos, que você fez tanta coisa dentro do Vasco, você conseguiu ter parceiras, interlocutoras nos outros clubes do Rio de Janeiro? Muito. Eu tenho contato com todos os clubes de futebol, né? Que a gente tem um grupo da área social. Participei de vários eventos da CBF. Você, para ter uma ideia, logo depois que o Vasco fundou esse departamento psicossocial, em seguida o Fluminense também fez a mesma coisa, né? Alguns clubes não fizeram da forma como o Vasco fez, mas também pegaram algumas ideias para levar para os seus clubes, e a minha ideia era exatamente essa, que a coisa se estendesse para todos os clubes de futebol, né? Porque eu acho que a gente só consegue melhorar o mundo melhorando o nosso espaço, né? Então, se o Vasco faz a melhoria do seu espaço, o Flamengo faz a melhoria do espaço, o Botafogo faz a melhoria do espaço, o Fluminense, São Paulo, Corinthians, a gente vai ter um país melhor, pessoas melhores, enfim, tudo vai melhorar. E, Sônia, o Alessio, desde Rondônia, o Alessio coloca aqui, é o Clube do Amor. É o Clube do Amor, exatamente. Você vê, eu fiz um evento no Vasco, onde todas as assistentes sociais dos grandes clubes e psicólogas participaram. Conta um pouco isso, como é que foi isso? Isso é legal. Foi muito legal, muito legal. Eu convidei, eu falei, gente, vocês só não podem entrar no Vasco com a camisa do clube de vocês, porque não pode, é proibido, né? Fica tranquila. É proibido, Sônia? É proibido? Tanto do Vasco para os outros clubes, quanto dos outros clubes para o Vasco. Isso é questão estatutária. É mesmo? Não pode. E aí, elas foram, mas na hora do evento, eu tive o carinho de apresentar cada uma delas, falar do trabalho que elas exerciam, e nós fizemos um trabalho onde eu levei delegadas que falaram sobre a questão da violência contra a mulher. Foi, assim, uma experiência super legal, e que eu tive a oportunidade, depois de uma psicóloga ligar para mim, dizendo assim, a minha ex-cunhada está sofrendo uma violência do atual marido, e se eu não tivesse assistido aquela palestra, eu nunca iria detectar isso como uma violência. Interessante. E, Sônia, muito legal. E, Sônia, você terminou o seu mandato, o Campelo terminou, tem uma nova diretoria do Vasco. E Sim. Você tem informação se esse trabalho que você constituiu lá, que você liderou, ele está tendo continuidade? Olha, o que eu sei é que parece que eles vão dar continuidade, mas o Vasco está sofrendo uma outra grande reestruturação, o que eu acho que é correto, tá? Eu apoio o clube, as pessoas perguntam, você apoia quem? Eu apoio o clube. Eu não posso ser incoerente, né? Porque a minha gestão acabou, entrou outra, eu vou achar que essa outra, porque eu não estou lá dentro, ela tem que acabar. Não, eu acho que ela tem que fazer uma gestão melhor do que a minha. É o que eu torço para que aconteça dentro do Vasco, né?
que eu acho que a questão política do Vasco atrapalha muito a parte interna do Vasco, né? Então, a hora que as pessoas lá entenderem aquilo que o Eurico Miranda falou para mim no início da minha entrevista com você, que nós unidos somos muito mais fortes, aí a história e a visão e o perfil do Vasco vai mudar completamente. Então, isso eu torço e eu sei que eles vão dar andamento. Não sei se em outro formato, mas é uma coisa que já está enraizada dentro do clube. Deixa eu falar aqui uma coisa que eu recebi na divulgação da live, eu até já comentei com você antes da gente entrar no ar, mas é para tornar público aqui. Um amigo meu de faculdade, muitos anos, Leonardo Fux, ele mandou assim, muito legal, tenho o maior carinho pelo Vasco, do qual meu pai e tio eram torcedores. Se houver oportunidade nessa live ou em outro contato com a diretoria do Vasco, gostaria de sugerir um assunto curioso. Agora, na Alemanha, fiz amizade com indianos oriundos da região de Kerala. Vasco da Gama aportou lá em 1498 e é muito popular. Todos conhecem seu nome, sabe do estabelecimento do entreposto de Coxim, a estátua e homenagens em logradouros. Por outro lado, o pessoal de Kerala adora o futebol brasileiro. O pessoal pinta as cores do Brasil em casas e lojas, torce por nosso país nas Copas, galera se veste com a camisa da seleção canarinho, mas desconhecem totalmente que Vasco da Gama é um time de futebol brasileiro. Minha sugestão é que o Vasco invista nesse público futebolístico de lá, estabeleça intercâmbios, mande material desportivo para ser distribuído ou vendido a preço promocional. Creio que o potencial seja grande de fazerem marketing na Índia. Será que a ideia é boa? Aí eu já consultei a Sônia antes, estou lendo aqui porque ela disse que ela acha boa. E aí tem um dado interessante que ele passou. A população de Kerala é de mais de 35 milhões. A torcida do Vasco é estimada em 8 milhões e meio aqui no Brasil. Então, se você consegue entrar, internacionalizar, que é o que os grandes clubes estão fazendo no mundo, né? Nós aqui no Brasil já temos muitos jovens, crianças que são torcedores não de times brasileiros, mas de Barcelona, de Manchester, de Liverpool, de Real Madrid. Então, internacionalizar os grandes clubes brasileiros pode ser uma grande... Então, fica aqui a sugestão do Leonardo Fux. Eu vou te passar por zap, Sônia, todo esse relato aqui para você conversar com a atual diretoria do Vasco. Sim, e com o contato dele, por favor, para a gente poder encaminhar. Perfeito. Tá bom? Maravilha. Bom, Sônia, opa, entrou alguém aqui, deve ter sido um vascaíno aqui que está revoltado por o Vasco ter caído na segunda divisão. Quero dizer o seguinte, que eu também estou triste porque o meu Botafogo está na segunda divisão. E não é a primeira vez. Então, mas isso faz parte. O Renildo Azevedo, que está mandando essa mensagem, reclamando, falando que quebrou o clube, levou para a segunda divisão. O Renildo, o foco nosso aqui hoje, nesse bate-papo, não é discutir o resultado futebolístico de campo de nenhum dos clubes, mas de pegar uma experiência da Sônia, que você entrou agora na live, você não deve ter visto o relato dela, mas o trabalho social como mulher que ela fez no Vasco e que, inclusive em articulação também, que reproduziu isso em outros clubes. Mas seja bem-vindo, agradeço a sua participação aqui na live. Ô Sônia, e você é uma pessoa que não é à toa que você foi por esse lado social no Vasco. Você preside, é fundador e preside um Instituto Novo Brasil pelo Carimbo Solidário. Há quanto tempo existe esse instituto? Qual o foco desse trabalho? Qual o projeto principal e o que já teve de legado? Porque eu acho que é legal compartilhar isso, porque, como você disse, você é uma notária, não é isso? Que é o termo. Isso. Uma registradora. Eu sou registradora pública. Isso. Sou registradora pública e antes eu queria dizer para esse rapaz o seguinte... Reinaldo. O Reinaldo. Eu quero dizer para ele... Não, Reinaldo não, desculpe. Renildo. Eu queria dizer para o Renildo o seguinte. Eu, enquanto segunda VP, eu não tinha mando nenhum dentro do futebol profissional. Todas as vezes que eu fazia alguma ação que estava voltada para o departamento que eu idealizei e toquei dentro do Vasco, eu procurava incluir todos, inclusive os profissionais do futebol masculino. Antes de eu ser gestora, de eu estar gestora, né? Porque as pessoas pensam assim, a Laissal vai ficar o resto da vida sendo. Não.
Você está até um determinado ponto. Chegando àquele determinado ponto, você sai. Então, quando nós entramos, o Vasco estava muito quebrado. Ele não tinha gestão. Você imagina você chegar num lugar que você não vê gestão em lugar nenhum. Departamentos que cada um comprava, fazia sua própria compra, um departamento não falava com o outro, o sistema não falava com o outro. Então, veja bem, nós tivemos que pegar e reestruturar o Vasco do zero. Aí a pessoa diz assim, mas isso não é importante, não é importante? Então, como é que você dirige uma empresa e leva essa empresa para o topo sem começar a estruturar ela da base? Então, antes de eu ser gestora, eu sou torcedora. Quem gostaria de ver o seu clube cair? Ninguém. Inclusive, não é inteligente para o gestor trabalhar contra o clube. Por quê? Porque trabalhar contra o clube implica em você não ter receita no nível que você teria na Série A. Então, não é inteligente. Mas existem coisas que não dependem de você. Por exemplo, eu posso contratar uma psicóloga que tem um currículo maravilhoso e na hora de executar o trabalho ela não ser boa. A gente só vai saber depois que a gente contrata. Então, esse é o meu toque para esses torcedores. Eu estou tão chateada quanto eles, mas, infelizmente, eu não tive acesso ao futebol. E quem teve, eu tenho consciência que procurou fazer o máximo possível para que a realidade fosse outra, tá? Mas eu tenho certeza que, ao longo do tempo, o Vasco vai colocar toda a casa em ordem e nós vamos continuar sendo esse gigante ou vamos ser mais gigante do que já somos. Então, Sônia, voltando... O Alessio, lá de Rondônia, falou: parabéns, grande guerreira, não fugiu do debate, enfrentou com brio uma indignação um tanto espinhosa. E é verdade, uma indagação um tanto espinhosa mesmo, não é fácil. Né? Não mas, é fácil. Enfim, mas agora fala do Instituto, que esse é o... Vamos lá. O Instituto Novo Brasil, ele foi criado porque quando eu passei no concurso público, eu fiquei pensando, Deus me deu mais do que eu merecia, né? Eu vou ter que fazer um trabalho social que tenha um alcance grande, que eu consiga atingir várias pessoas ao mesmo tempo. E aí eu resolvi que eu ia trabalhar com moradia, porque moradia é o direito fundamental mais violado no mundo. No mundo. 70% do mundo vive na informalidade, segundo o dado da ONU. E aí eu começo a pensar de que forma. Bom, então eu vou dar título de posse para as pessoas começarem a tramitar a regularização fundiária administrativamente num cartório. E aí eu penso de que forma? Eu vou procurar o presidente da Associação de Moradores, vou chamar esse presidente, vou fazer reunião com a comunidade, explicar a diferença de posse e propriedade, e aí vamos começar a fazer o projeto. Eu confesso a você que quando eu comecei a fazer o projeto, eu pensei que eu fosse entrar na casa das pessoas e dar simples papel da casa, né? Mas aconteceram inúmeras coisas. Uma delas, eu me lembro, eu fui ao Complexo do Alemão, que é uma comunidade pesada no Rio de Janeiro, e eu estava no Sesc, no Complexo do Alemão, chega um senhor chorando, que chorando não, com um documento dele, uma folha de caderno, e a pessoa dizendo assim, isso aqui é minha certidão de nascimento. Eu falei, como assim, certidão de nascimento? Doutora, eu morava na Paraíba, perdi a minha certidão, e para eu não ser tido como indigente, eu ando com essa folhinha na minha bolsa. E aí eu liguei para um colega na Paraíba, conseguimos a segunda via da certidão de nascimento dele, e aí fizemos o documento da casa, e depois disso ele conseguiu legalizar toda a documentação que ele não tinha,
ter uma aposentadoria, e um belo dia eu estou no Complexo do Alemão, o filho chega, doutora Sônia, eu vim aqui para dizer que a senhora me criou um problema. Falei, meu querido, como eu criei um problema? Primeiro eu dei o documento da casa, regularizei os documentos do seu pai. Qual o problema? É porque agora ele passou a ganhar um dinheirinho e a gente não vê mais ele em casa, ele só vive viajando. Entendeu? Então fizemos uma inclusão social. Outro caso muito legal foi eu estar na pandemia e teve aquele auxílio emergencial, muitas pessoas não conseguiram por causa de documento. Eu recebo um vídeo da comunidade, de uma comunidade de Vila Kennedy também, que é uma comunidade onde o crime organizado é pesado, e o pessoal manda um vídeo para mim dizendo assim, doutora Sônia, obrigado pelo fato da senhora ter trazido o projeto A Casa é Nossa para cá, porque com isso nós regularizamos o nosso projeto e tivemos acesso ao auxílio emergencial. Então, aquilo que eu pensei que eu fosse fazer só em relação à casa, eu faço em relação à vida dessas pessoas. E, Sônia, e o que é exatamente esse projeto A Casa é Nossa? Quer dizer, eu sei o que é, mas acho que vale a pena compartilhar isso aqui no vídeo, tá certo? É um projeto que garante o direito à moradia. Para quem? Para aquela pessoa que mora em comunidade carente, há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Não é propriedade, é registro da moradia, posse, né? Eu vou até contar para você como é que eu faço quando eu entro na comunidade para fazer palestra. Gente, vocês sabem a diferença entre posse, propriedade e concessão de uso? Não. Então, vamos lá. Imaginem vocês andando no meio da rua e, de repente, vocês encontram uma caneta. Aí vocês estão sem caneta, pegam a caneta para vocês. Então, vocês têm a posse da caneta. Se vocês... Aí, um dia, aquela caneta acaba, a tinta, e você não tem como repor. Você entra na papelaria, compra outra caneta. Então, você tem a propriedade. Você comprou a caneta. E se você... E aí, chega o seu vizinho e diz assim, poxa, você podia me emprestar essa caneta por uma semana? Porque eu estou sem caneta na minha casa e não tenho dinheiro para comprar. Aí você cede a caneta para essa pessoa, você está dando a ele a concessão de usar a caneta por uma semana. Então, eu procuro explicar isso para a pessoa, para que eles possam entender que eles não têm a propriedade, eles têm a posse. E para eles chegarem à propriedade, eles têm um caminho a percorrer. Mas aí, como é que eles têm a posse? Você faz o quê? Como é que... Conta um pouco, assim, resumidamente, como é que é o trabalho? Eu pego toda a documentação pessoal deles, né? Certidão de casamento, nascimento, se não for casado, CPF, identidade, comprovante que aquela moradia deles está ali há mais de 5 anos. E aí, com base nessa documentação, eu peço a um rapaz para ir até a casa da pessoa, medir a casa, e fazemos uma planta. Com base nessa planta, a gente declara a posse com a descrição dos cômodos, enfim, com a foto da casa, com uma declaração da Associação de Moradores dizendo que realmente aquela pessoa mora mais de 5 anos, e a partir daí, a gente, com esse dossiê pronto, eu levo esse dossiê a registro em cartório, e com esse registro a pessoa tem a publicidade do ato, ou seja, ninguém pode alegar desconhecimento daquela moradia, esse documento tem validade contra terceiros, e a qualquer momento, se a pessoa perder o documento, ela pode ter um valor uma certidão desse documento com valor de original. Entendi. Quando foi criado o Instituto, Sônia? Foi criado em 2006. E de lá até hoje, quantas famílias ou moradias tiveram registro de posse concedido a partir desse trabalho do Instituto? Aproximadamente? Aproximadamente 10 mil pessoas. 10 mil moradias? Moradias. 10 mil moradias. Aí você bota 10 mil moradias e multiplica aí no mínimo 5 pessoas por moradia. Você vê quantas pessoas nós beneficiamos. E é muito interessante porque o Alessio está levantando aqui um comentário, que é o tema da falta de regularização fundiária, é importantíssimo. Tem a ver com a necessidade de urbanização das favelas, principalmente no Rio.
Agora, por exemplo, você encontra uma residência que está num local perigoso, com risco. Como é que você faz nesse tipo de... Como é que você lida com isso? Eu simplesmente chamo a pessoa, explico que naquele espaço eu não posso conceder a posse, e a partir daí a gente notifica o órgão competente, né, para comunicar que ali naquela comunidade existe uma moradia que está em lugar precário e que, para que essa pessoa seja incluída no programa de habitação da prefeitura e a qualquer momento ela receba uma moradia digna, que a gente briga pela moradia digna. Muito legal, Sônia. Não sei se algumas das pessoas que estão assistindo aqui, participando da live, querem fazer alguma pergunta para a Sônia. O momento é esse. Ontem nós, só para, enquanto eu dar um tempo para as pessoas se manifestarem, ontem eu como botafoguense, fiquei surpreso e muito feliz, porque o Botafogo conseguiu ganhar de 5-0 do Motoclube no Maranhão, com um time que eu não conhecia praticamente nenhum jogador. Assisti o jogo. Domingo passado ganhou do Resende de 3-0, ou seja, 8 gols em 2 jogos. Eu estou morrendo de medo de ter acabado o estoque, sabe? De nos próximos jogos a gente não conseguir fazer mais gols. Mas enfim, vamos ver. Não, tá bom. E outra coisa que me deixou muito feliz o jogo foi narrado por mulheres. Sim, narrado e comentado, né? Isso. Narrado e comentado. Isso foi muito positivo, amei isso. Ô, gente, olha só, Sônia. Então, ninguém aqui fez nenhuma pergunta. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Conversar com você é sempre legal. Você é uma pessoa para cima, divertida, séria, mas sem ser chata, né? Então isso é muito... porque tem gente que é sério, mas é muito chato, né? Então, não, verdade. Então, eu quero agradecer mais uma vez você ter aceito o convite. Mais adiante nós vamos fazer... Aí eu quero fazer uma live com você mais adiante para falar do trabalho do Instituto. Que eu acho que é algo que a gente precisa, como disse o Alessio, a gente precisa enfrentar a questão da regularização fundiária no Brasil. É verdade. E o registro de posse é um primeiro movimento. É um primeiro movimento. Verdade. Né? Com o registro de posse é o que você relatou dessa liderança lá de Vila Kennedy. Eles tiveram a oportunidade de comprovar a existência para receber o auxílio emergencial no ano passado. Isso aí. Sônia, quer falar mais alguma coisa de despedida? Não, eu quero agradecer a todos e a todas que estiveram presentes nessa live. Dizer que o que depender de mim, eu estou à disposição sempre do meu clube de coração, que eu gosto e amo muito. Amo ter feito esse trabalho, ter convivido com as pessoas que eu convivi no Vasco, com os torcedores, mesmo aqueles que não me apoiaram, porque aqueles que não me apoiaram me fizeram crescer mais ainda. Então, eu estou sempre à disposição do clube, das pessoas, porque é aquilo que eu digo em toda a palestra que eu faço. Eu sou registradora pública, antes de eu gostar de papel, eu gosto de gente. Muito obrigada. Obrigado. Sônia, muito obrigado a você, obrigado às pessoas que participaram. A live vai ficar disponível no nosso canal Foca na Estratégia no YouTube e pedindo sempre, quem puder compartilhar, nós estamos hoje com quase 400 inscritos no canal e a meta é até maio a gente chegar a 1000 inscritos. Se a gente chegar a 1000 inscritos no canal, a gente passa a ter algumas vantagens, inclusive de poder fazer a transmissão direto pelo YouTube, sem passar por um Google Meets ou por um Zoom, tá certo? Então quem puder ajudar na divulgação, eu agradeço. Muito obrigada. Olha só, antes de terminar, a Sandra Neves, Sônia, gostaria de vê-la num projeto aqui na Zona Oeste AP5, porque a Zona Oeste, aqui nós temos a Zona Oeste rica e a Zona Oeste pobre. Então eu vou, Sandra e Sônia, eu vou compartilhar o contato de vocês duas, tá? Vou passar para a Sônia o contato da Sandra e vou passar para a Sandra o contato da Sônia. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado ao coração. E vamos subir com os nossos times. Os times grandes do Rio têm que estar na primeira divisão. É isso aí. Tá bom? Beijo abraço. grande. Tchau, tchau. Tchau.